Boa noite, a paz do Senhor. Para você, assinante do canal, você que é seguidor do canal, eu quero mais uma vez te agradecer pelos 1.100 inscritos no canal e dizer que sem a sua ajuda eu não levaria esse canal a este patamar. Mas ainda preciso da vossas ajudas, que você possa divulgar esses vídeos nas suas redes sociais para que ele ganhe proporções e alcance pessoas desejosas de pregar a palavra de Deus. Porque nós temos muitos cursos aí, mas são cursos de teologia difíceis de você montar. E aqui eu estou dando um curso de pregação, como pregar, de maneira simples, sem palavras de dicionários difícil e fácil da igreja entender. Porque o objetivo da palavra de Deus é salvar almas, não é mostrar que você prega bonito, não é mostrar que você conhece palavras difíceis para chamar a atenção para si. Eu costumo dizer que nossa pregação é para a honra e a glória daquele que nos chamou a exaltar ao nome do Senhor. Amém? Então o texto que eu vou usar nessa noite, mais uma vez, ensinando a você como montar uma pregação de apenas um texto, mas que com riquezas, com conteúdos que vão edificar vidas. Bom Samaritano, bastante conhecida. Olha só o que diz. E eis que um certo 25, a partir do 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E este lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse, respondeu: Faz isto e viverás, e serás salvo. Né? Jesus sabia que este homem era conhecedor da lei. Então, prosseguindo, e Jesus disse-lhe: Faz isto e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, ensinando: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram, deixando que morto, meio que morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia pelo mesmo lugar e, vendo-o, passou também de largo. E um certo homem, um samaritano, seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, passou-lhe seus ferimentos, aplicando-lhe óleo e o vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vos indenizarei quando eu voltar. Veja bem, este texto no começo não fala de uma pessoa qualquer, um intérprete da lei, ou seja, uma pessoa entendida da lei. Ele queria naturalmente envergonhar a Cristo, colocar Cristo à prova, achando, eu creio eu, que Jesus tinha acabado de dar um ensino e ele, querendo desmoralizar a Jesus, o fariseu, ele chega até Jesus e faz a pergunta: Mestre, o que eu farei? E Jesus simplesmente explica para ele o que diz a lei. Jesus não usa as palavras dele, manda que ele interprete a lei, porque sabia que ele sabia. São perguntas capciosas, que muitas das vezes são feitas nas nossas classes, na escola dominical. Né? A pessoa sabe a resposta e pergunta. E Jesus respondeu-lhe: Com o primeiro mandamento você ama e honra a Deus com todas as tuas forças e teu entendimento. E o segundo, você amará o teu próximo, cumprirá, ou seja, os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus, e o segundo, se você amar o próximo, você não vai matar. Se você amar o próximo, você não vai adulterar. Se você amar o teu próximo, você não vai desejar as coisas dele. Se você amar o teu próximo, você não vai roubar as coisas que pertencem a ele, e assim sucessivamente pela frente. Então aqui já começou a primeira parte que você vai introduzir. A segunda você pode usar também agora, antes de iniciar o samaritano que vem pelo caminho, que Jesus ensinando a este mesmo homem, justificando quem era o seu próximo. Então veja,
Você pode começar dessa maneira. Jerusalém era a terra da promessa. Jerusalém era uma terra muito amada por Deus. Jerusalém, todos sabiam que era de lá que viria o Messias. Jerusalém é a terra que havia o maior tesouro. E Jesus começa aí descrevendo que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa a igreja. Você pode trazer para isso. Jericó representa o mundo e os pecados. E este homem está descendo agora de Jerusalém, que representa a igreja, e está em direção a Jericó, querendo, com saudade, aquelas pessoas que vivem bastante tempo na igreja, mas depois tem saudade do mundo e quer retornar para o mundo. Esse homem começa a sair de Jerusalém, que era a cidade santa, em direção a Jericó, que nós sabemos que era em Jericó que os coletores de impostos se reuniam, se prostituíam, se embriagavam e roubavam. Amém? E agora esse caminho perigoso, um caminho altamente perigoso por onde as pessoas passavam e dificilmente não eram assaltados. Mas a Bíblia aqui diz que havia salteadores. Vá prestando atenção aqui que eu estou usando o termo. O homem foi assaltado. Havia salteadores. Salteadores representa Satanás e os seus demônios. E um ladrão, ele não rouba uma pessoa sem antes observar o que ele tem de valor. O que eu quero dizer com isso? Satanás está observando as tuas vestes, que são vestes de salvação, e ele as quer roubar. Amém? Aqui diz que eles deixaram ele, roubaram suas vestes, né? Roubaram suas vestes e todos os seus pertences, deixaram ele, espancaram ele, deixaram ele como semi-morto. Deixaram ele semi-morto, jogado lá no chão. E agora, por este mesmo caminho que este homem vinha, mas antes de chegar nesse do caminho, eu quero dizer que Satanás bate palma todos os dias para que você saia de Jerusalém, da igreja, e vá em direção a... Então, para que você saia de Jerusalém em direção a Jericó. Né? Só que no meio tem salteadores. Mas a Bíblia descreve que agora este homem, um sacerdote, descia pelo mesmo caminho. Nós sabemos que um sacerdote ele não poderia, talvez, se justificar porque ele passou distante. Que ele não podia passar e tocar em morto, pessoas mortas. Ele não podia. Então este homem passou de lado. E sacerdote representava o papel que faz hoje o Espírito Santo na época da lei. Está entendendo? E esse homem não teve misericórdia. Passou de largo, não quis nem saber o que acontecia com aquele homem, ferido, caído, sem as suas vestes. E da mesma maneira também descreve aqui na mensagem que pelo mesmo caminho vinha um levita. Levita, nós sabemos que é um adorador. Um adorador vinha passando pelo mesmo caminho e viu também este homem ferido, machucado, despido das suas vestes. Passou de longe. Que adorador é este? Que não teve misericórdia. Quantas pessoas, querido, que vêm para a igreja pelo caminho e encontram pessoas feridas, machucadas no meio, e nem para parar e fazer um convite para que ele venha com ele visitar a igreja, nem uma oração. Passa direto. Que adorador é esse? Mas continuando a mensagem, a Bíblia diz que da mesma maneira vinha um samaritano, o sacerdote judeu, o levita judeu, e agora vinha um samaritano, que não se davam com o judeu. E este samaritano, vendo, passou de perto.
e teve misericórdia de um judeu que estava ali possivelmente caído, machucado e fora roubado. E este samaritano o pega e passa-lhe óleo. O óleo representa a unção do Senhor nas nossas vidas. E também ele usa o vinho representa a alegria. E ainda mais, pega este homem machucado, coloca sobre o seu animal e o leva para uma hospedaria. O que é uma hospedaria trazendo na mensagem? A igreja. Esse homem se compadeceu daquele homem que estava machucado e largado. Todo aquele que está fora do plano de salvação, que não tenha Jesus Cristo, ele foi assaltado por Satanás, que levou a sua fé e lhe devolveu como cegueira e que ele não consegue ir sozinho para a casa de Deus. Está jogado, está caído no meio do caminho. E Jesus quis dizer isso. Esse samaritano que não se dava com o judeu parou e teve compaixão. Tratou-lhe as feridas e o levou para a hospedaria, que representa a igreja. E ainda disse mais. Dou-lhe 2 denários e disse, se tu gastares mais alguma coisa, quando eu voltar, tu indenizarei. Querido, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus te chamou para ser como este samaritano, para que você tenha compaixão daqueles que estão feridos no meio do caminho, aqueles que estão debaixo de uma marquise. Quantas vezes nós passamos e vamos para a igreja dizendo que vamos adorar e passamos ali pela marquise, encontramos pessoas vítimas de Satanás, que está ali ferido, quase que nem morto. E o que você tem feito? O que eu tenho feito? Viu como é simples? E como é edificante? Uma palavra de amor e misericórdia pelo próximo. Eu tu indenizarei quando retornar. Jesus está dizendo, socorre, trata as ferimentos, ajuda o teu irmão, porque quando ele voltar, aleluia, os galardões estão na sua mão para te dar. Ele vai te presentear com os galardões pelas obras que você fez, se forem obras de ouro. Mas se for obra de palha que você faz só na igreja, na frente do pastor e dos seus irmãos, para que vejam você fazendo, estas vão queimar. Só a de ouro vai permanecer. E através da de ouro, você vai receber o pago do Senhor Jesus, que não fica devendo nada para ninguém. É a nossa missão. O samaritano aqui representa Jesus, que teve misericórdia desse homem caído no meio do caminho, quando o sacerdote passou, que fazia o papel do Espírito Santo, era ele que levava e conduzia a adoração ao Santo dos Santos. O levita era o único dos homens que podiam carregar a arca nos seus ombros, autorizado por Deus. Mas faltava-lhe misericórdia, faltava-lhes compaixão. Jesus está dizendo aqui como que tem que ser. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? A Bíblia diz, querido, que aqueles que fazem a obra, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé também é morta. Elas têm que acompanhar uma a outra. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Mas não é o julgamento para te condenar. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz, nenhuma condenação há para os que estão na igreja, não.
em Cristo Jesus. Porque você pode estar na igreja e estar fora de Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para ele. Ele vai ser julgado para receber o galardão pelas obras que fez. E essas obras quem é que faz? Não é minha nem você, porque somos mal. É o Espírito de Deus habitando em nós, que muda o nosso caráter. E o amor de Deus é derramado no nosso coração. Eu te indenizarei quando voltar. Amém? A bateria já está riando, eu vou ter que encerrar por aqui. Mas é isso o texto, é fácil de você montar uma pregação. E aqui você pode fazer o apelo no final. Você está pregando aqui o amor ao próximo, o amor de Cristo no teu coração e ao mesmo tempo está pregando para aquele que está pensando em sair da casa de Deus para ir para o mundo. Satanás está de olho, examinando e esperando a oportunidade para o assaltar. Então que você tenha um bom uso desta mensagem. Amém? Deus te abençoe, nos ajude. Dê um like se você gostou. Aperte no gostei. Em nome de Jesus. Amém.